2 Timóteo 2:1-2 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amém? Paulo, irmão, estava instruindo a Timóteo, seu filho na fé, para que ele não somente fosse fiel, mas que ele transmitisse aquilo que ele recebeu de Paulo, que ele transmitisse a outros, e não era qualquer outro tipo de pessoa, a pessoas também que fossem capazes de repassar para outros. Amém? De fato, irmãos, esse é o caráter de Deus. Ele fez dessa forma, o evangelho sendo passado de geração em geração, e Timóteo queria transmitir para Paulo queria transmitir para Timóteo um DNA de fidelidade. Amém? Sabe que fidelidade é um problema sério hoje, é uma questão social muito aguda. Eu me refiro à fidelidade ao Senhor, sobretudo, porque se você é fiel, irmãos, a um Deus que você não vê com os seus olhos naturais, você vai ter mais facilidade de ser fiel a quem você vê. Porque a Bíblia diz o contrário: se você não é fiel ao homem que você vê e se relaciona, como você vai ser fiel a Deus, que você não vê com os seus olhos naturais? Amém? Mas fidelidade, de fato, é um problema hoje. Pessoas têm sido infiéis nos seus negócios, têm sido maldosas, têm sido descompromissadas, têm sido maledicentes nos seus negócios, negligentes nos seus negócios, traindo a confiança nos seus negócios. Pessoas têm tido problema de fidelidade nos seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos de trabalho, nos seus relacionamentos de marido e mulher. Sim ou não? O mundo passa por essa questão. Fidelidade é um problema hoje. E qual o lugar melhor para você ouvir sobre fidelidade se não for na igreja? Amém? Então fidelidade é um problema. E Paulo estava dizendo a Timóteo: o que você de mim recebeu e ouviu na presença de muitas testemunhas, confia, passa esse caráter de fidelidade, esse DNA de fidelidade a outras pessoas. Amém? Em outras palavras, ele diz: permaneça firme no que você ouviu de mim e confia a outras pessoas que sejam aptas a ensinar e a multiplicar o mandato divino, que sejam aptas a executar o plano de Deus por meio de você. Amém? Fidelidade, irmão, ela é ensinada, ela é imprimida nos outros. Se você quer ter um filho que fala a verdade, que é honesto, você precisa transmitir isso vivendo. Amém? Se você quer na sua empresa uma cultura de alguém que não é desonesto contigo, que não vai tirar o que é seu, você precisa ser honesto no seu negócio e demonstrar isso, e passar isso para ele. Amém? Agora, Paulo tinha uma história com Timóteo. Ele tinha uma ligação com Timóteo. E essas cartas que ele escreveu estando no cárcere, estando preso. Você lembra da história? Paulo apelou para César e ele foi migrando numa situação e outra até chegar a Roma. Então, nas prisões, Paulo escreveu cartas às igrejas que ele fundou, que ele foi apóstolo, ele fundou, levantou essas igrejas e colocou pastores para tomar conta. Timóteo era um pastor, amém? Ele cuidava de uma igreja. E no primeiro capítulo de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, você não precisa ir lá, nós vamos abrir muitos textos. Diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte do nosso Pai, Deus e Pai, e de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo estava reconhecendo Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu quero que você abstraia se você é homem ou mulher. Mulher não é pai, é mãe, mas que você entenda que sendo homem ou mulher, você tem uma paternidade. Amém? Você é filho natural de alguém. Você é filho na fé de alguém.
e você exerce um legado de paternidade para outras pessoas. Amém? Mesmo que você não tenha filhos naturais, você exerce essa passagem do DNA de fidelidade para outras pessoas. Onde quer que você vá. Está comigo? Amém? Então esse princípio de paternidade e de instrução ainda está vigorando hoje. Deus continua perpetuando a sua palavra por meio de pessoas que dão crédito a ela e transmitem a outros com fervor e paixão. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque alguém foi apaixonado o suficiente pela palavra de Deus e anunciou o Evangelho chegou até a mim. Amém? Mas ainda, irmão, alguém foi fiel à incumbência que recebeu. Deixa eu dizer algo. A sua fidelidade naquilo que Deus te chamou para fazer vai alcançar outras pessoas, assim como a fidelidade de outros no passado me alcançaram e te alcançaram. Amém? Isso é a realidade, irmão. Nós estamos... Olha para o lado, olha para quem está do seu lado. Você está vendo frutos da fidelidade de alguém. Amém? Você está vendo frutos da fidelidade de alguém. E outras pessoas vão se olhar e vão dizer: eu sou fruto da fidelidade da sua vida. Amém? É isso, irmão, que pais fazem com os filhos. Eles instruam, eles educam, eles transmitem valores que podem ser bons ou podem ser ruins. Espiritualmente também é possível transmitir valores de fé, de fidelidade, de constância, de obediência à palavra, mas também é possível transmitir valores de negligência e infidelidade. Mas eu louvo a Deus, porque a instrução que nós temos recebido nessa igreja é para transmitir um DNA, é para passar um bastão de fidelidade, de compromisso, de fogo e paixão pela presença e pela obra do Senhor. Amém? Porque nós não vamos nos relacionar com a obra do Senhor sem o Senhor da obra. Nós precisamos estar ardendo pelo Senhor, pelo seu propósito em nós, pela comunhão íntima com Ele. Amém? Aleluia. Está feliz? Glória a Deus. 2 Timóteo, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim, a partir do verso 4: desejando muito ver-te. Lembrando, você está sabendo que é Paulo escrevendo para Timóteo, amém? E Paulo dizendo: desejo muito ver-te, lembrando-me das suas lágrimas, para me encher de gozo. Para que coisa linda. Ele estava falando para o seu filho: eu queria tanto te ver, lembrando das suas lágrimas, da sua intensidade, para eu me encher de gozo, de ver a sua paixão pelo Senhor, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Lembra, vou dar uma pausa, já que a gente está falando sobre unção nesse mês, que a unção, ela pode ser conduzida, transferida, amém? E que a doutrina da imposição de mãos é uma doutrina básica da Bíblia, amém? Então, quando nós impomos as mãos, irmãos, quando a gente recebe imposição de mãos, ou quando a gente impõe as mãos, a gente precisa crer no que a palavra diz, que algo de Deus está sendo transferido, amém? E você recebe pela fé. Alguns vão sentir alguma descarga de energia, outros vão cair na unção, mas às vezes você não vai perceber nada, você não vai sentir nada, mas você tem que receber pela fé, amém? Fecha parênteses. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Paulo estava preso, distante de Timóteo. Mas ele estava dizendo a Timóteo: ei, traga à memória o fervor, a unção que você recebeu de Deus,
a fé não fingida. Lembra, Timóteo, lembra? Você em lágrimas, lembra, Timóteo? Você queimando por Deus. Você é um homem de fé e isso vem de um legado que habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice. Você é um homem de fé. Ele estava validando, irmão. Ele estava dizendo aí, permanece firme. Lembra do mover do Espírito, do sobrenatural que você vivenciou. Ele estava fortalecendo, validando Timóteo a permanecer no propósito de anunciar a palavra. Ele estava orientando Timóteo a permanecer fiel. Amém? E eu estou fazendo o que aqui hoje? Eu estou te incentivando a permanecer fiel. Lembra da sua experiência com Deus. Lembra do primeiro amor. Lembra do fogo, da paixão pela presença. Lembra daquilo que você desfrutou em Deus. E se a coisa está muito fria, lembra, aviva o dom que há em ti. Amém? Toma uma iniciativa. Aleluia. Diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Paulo estava dizendo, olha, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, como alguém que serve ao povo, que é porta-voz de uma mensagem que toca aos corações. Agora, importa que os ministros que são dispenseiros, lembra de dispensa? Você pode não ter uma casa com uma dispensa separada, mas o seu armário é uma dispensa, onde tem os mantimentos. Importa que o ministro seja um dispenseiro dos mistérios de Deus, que consiga servir aquilo que está no coração de Deus para o povo. Você pode pensar, pastor, mas eu não tenho um chamado de púlpito, eu não estou pregando. Deixa eu dizer algo, aquilo que você faz para o Senhor, você está dispensando algo para alguém. Amém? Um sorriso dado por um diácono, um abraço ungido, uma recepção calorosa e educada lá na frente, uma cadeira alinhada, um ambiente bem climatizado, limpo. Já pensou? Se você tivesse aqui, eu não vou nem falar para não chamar a existência. Eu vou falar, mas não vai acontecer não. E um ratinho tivesse aqui pelo meio correndo, você só ia ver mulheres subindo na cadeira. Homem não ia matar o rato, não é não, Demi? Os homens iam dizer, vou matar o rato. Mas as mulheres iam subir na cadeira, ai. Mas você está num ambiente limpo, irmão. Está num ambiente organizado, por quê? Alguém foi fiel em fazer isso. Amém? Em dispensar isso. Você pode pensar, mas o que é que isso tão natural? A organização das prateleiras dos livros, a mídia, a filmagem que Juan está fazendo ali atrás da câmera, alguém está fazendo a cobertura do Instagram. O que é que isso tem a ver com pregar o Evangelho? Tudo. Amém? Deixa eu te falar algo. O púlpito é a ponta do iceberg. Você sabe que o iceberg, ele é muito maior submerso do que emergido, do que para cima. O púlpito é aquilo que você vê, mas há muito mais funcionando nesse lugar do que a pregação. Veja, eu não estou dizendo que a ponta do iceberg não é importante, que a palavra não é importante, mas eu estou dizendo que há muitas coisas que acontecem para que a palavra seja pregada para você. Amém? Então, com isso eu quero validar aquilo que você está fazendo no serviço do Senhor. E até mesmo te estimular a se envolver na sua igreja. Amém? A se doar na sua igreja. A se envolver na sua igreja. Eu não deu tempo de achar um vídeo, mas o vídeo é um tabuleiro e coloca um peão. Sabe o peão que roda? Num tabuleiro, e ele está parado, ele não está rodando. Mas alguém joga um peão rodando, depois joga outro rodando, depois joga outro rodando, e o atrito entre eles começa a provocar o outro peão e tirar ele da inércia. Muitas vezes a nossa vida está numa inércia espiritual, e basta você se colocar em um lugar de movimento.
Pastor, eu não estou com força para nada, mas pelo menos eu vou me pegar, venha cá, e me colocar no lugar de movimento, para que o calor e o movimento dos outros irmãos, pelo poder do Espírito, pela unção presente, irmão, vai te agitando, vai te movimentando, vai te colocando numa dinâmica, e você vai se fortalecendo no Senhor, você vai avançando nele. Amém, irmãos? Porque ser cristão não é uma vocação para se viver sozinho. Amém? Você precisa do outro. Você precisa do outro. A Bíblia diz que aquele que é sozinho busca os seus próprios interesses e a si mesmo destrói. Amém? Então, todos nós que estamos no corpo de Cristo, somos ministros de Cristo. Mesmo aqueles que não estão no púlpito. Todos nós temos um ministério. O ministério da reconciliação. Pastor, o que é isso? O ministério da reconciliação. De ligar as pessoas a Jesus, de reconciliar elas com Deus. Isso não precisa de um púlpito. Você faz isso comprando pão, você faz isso levando o cachorro para passear, você faz isso de qualquer forma. Amém? Você tem essa incumbência, esse munus, esse ministério, essa obrigação. Deus te deu de anunciar o Evangelho. Amém? Não é responsabilidade do pastor. A propósito, você já viu algum pastor parir ovelha? Não? Naturalmente falando. Repita comigo. Quem pare ovelha é ovelha. Pegou a revelação? Amém? Tem pessoas que ainda estão calculando a rota. Mas daqui para o final do culto você recebe. Amém? Daqui para o final do culto você vai entender. Quem gera crescimento, irmão, são vocês. Eu não estou me excluindo da tarefa de evangelizar, de ministrar a palavra. Mas eu estou dizendo que é de cada um. Amém? Então, nós somos ministros da reconciliação. Nós cooperamos de alguma forma com a pregação da palavra, com o evangelho da palavra. E importa que nós, como dispenseiros, sejamos fiéis. Mas qual o problema em se manter fiel? Você já se perguntou? Vamos fazer uma análise sobre isso. Qual o problema em se manter fiel? Eu estava meditando sobre algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês. Sabe, as pessoas elas começam empolgadas. Elas começam no chamado primeiro amor, naquela ebulição, naquela efervescência. E eu já vi muitas pessoas passarem por esse lugar, pipocando, irmão. Olha, pense, labareda de fogo, ungido, mas não estão mais aqui. E pior, que elas poderiam não estar mais aqui, mas poderiam estar congregando em outro lugar, e eu seria muito grato ao Senhor por isso. Porque, irmão, o que prende a ovelha não é cerca, é capim. É alimento da palavra. Amém? Não, você é livre para vir para cá. Você não veio escoltado para cá. Você veio livre. Livre você permanece. E se você tiver uma direção de Deus para a sua vida, livre e abençoado você sairá. Amém? Mas qual o problema de se manter fiel? As pessoas começam empolgadas, experiências com Deus, as novidades que aparecem, as conexões novas, a galera, o movimento, os eventos, uma igreja jovem, uma igreja legal de congregar. A gente é isso, não é não? Oxê, a gente é top, meu irmão. Oxê, não é não, é? É, aqui é bom demais de citar. E elas se empolgam com tudo, com a atenção que recebem. Elas alcançam posições, responsabilidades maiores. Elas começam bem, elas são fiéis e elas são confiáveis. Mas sabe que chega um momento que a empolgação ela passa, o entusiasmo ele diminui. A rotina chega,
renúncias são impostas, porque você tem encargo no serviço, você tem pessoas prestando atenção na sua vida para te direcionar, não é para te condenar, não é para te policiar, não é para trazer para você um jugo sobre a sua vida, mas para te mentorear. Sabe que Timóteo, quando Paulo disse a ele: ei, aviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, se mantenha firme, seja fiel. E começou a lembrar das coisas. Timóteo poderia ter uma reação e dizer: vem esse velho preso chato, nem aqui tá, manda carta. Oxente, não, eu não vou ouvir ele não. Eu sou o pastor da igreja. Diga a ele que se solte lá e venha para cá. Paulo, se solte e venha me dizer aqui. Você está pensando o quê, rapaz? Que eu não sei o que fazer não. Mas Timóteo, irmão, ele tinha um coração ensinável. Há uma outra parte do diálogo de Paulo com Timóteo, que Paulo, eu vou dar a minha versão estanciana de hoje. Ele disse: venha, traga as capas, traga-me os pergaminhos. Eu estou chorando de saudade por você, porque Timóteo era alguém fiel. Amém. Eu quero dizer que você pode ouvir um puxão de orelha, uma orientação, e se rebelar em seu coração. E dizer: quer agora me podar? Dizer as coisas que eu devo fazer? Isso é claro, eu sou seu pastor. Amém. Você ouve se quiser. Porque, irmão, quem ouve a voz do pastor é ovelha. Jesus disse isso. Porque as ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você não quer ouvir a voz do seu pastor, é um bom indício de que você é outra espécie de animal. Você de repente seja um bodinho, mas não ovelhinha. Amém ou ai de mim? Diga ai de mim. Amém. Então as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Então não se ofende não. Amém. Glória a Deus. Então conflitos internos chegam. O velho homem começa a se levantar. Experiências do passado, elas começam a te abordar de novo. Sabe aqueles contatinhos que estavam sem ser mantidos? Oi, sumido. Oi, sumida. Sabe aquelas velhas práticas de antes? De carnalidade, de grosseria, de torpeza, que você havia abandonado por causa do fervor do Espírito, do primeiro amor. Você acaba revisitando o seu velho homem e fortalecendo as obras da carne. E é interessante, irmãos, que a frieza espiritual, ela anda de mãos dadas com a negligência e infidelidade no serviço. Porque o servir ao Senhor, ele está intimamente ligado com a sua paixão por Ele. Eu sei, irmão, que há muita gente carnal servindo ao Senhor. Mas também há não digo muita, há pessoas carnais servindo ao Senhor. Mas há muitas pessoas deixando de servir ao Senhor, porque são carnais. Eu prefiro uma igreja espiritual servindo ao Senhor. Mas eu te digo uma coisa, se você está se sentindo carnal, se envolva no serviço, com o coração aberto. Amém? Não venha querer implantar a sua atitude carnal, não. Venha dizer: eu estou cru, mas eu venho para o fogo, que eu quero ser cozinhado aqui dentro. Amém? E você vai obter ajuda. Você vai obter auxílio. Suas associações vão te promover para cima. Amém? Quando essas coisas sobrevêm, irmãos, pessoas elas começam a não ser mais confiáveis no seu compromisso. Provérbios diz que aquele que não é confiável é como um pé deslocado. Quando você firma, ele... Amém? Então elas passam a não ser mais confiáveis, elas passam a não ser mais acreditadas, porque há uma expectativa pela conduta dela de que ela pode falhar. Isso vai causando prejuízo ao corpo de Cristo. Isso vai causando conturbações e
descontinuidade naquilo que Deus quer fazer. Porque cada um de nós é um elo nesse lugar. Deixa eu te falar algo. Pode estar, irmão, unção de Torá aqui, o louvor fly nas nuvens, negócio pancado, uma pregação de Torá, cego vendo, surdo ouvindo. E você você veio participar do culto, mas você não serviu em nada, digamos assim. Mas se você sair por aquela porta, sentar numa mesa e for grosseiro com alguém, e for carnal com alguém, e maltratar alguém, você deixou de ser o elo que vai levar aquela pessoa a Jesus. Amém? Porque cada um é um elo. Não foi só o pregador que pregou, não foi só o louvor que ministrou, não foi só a mídia, o diaconato, mas você não tem noção do impacto que você tem causado na vida de alguém. As pessoas estão percebendo a sua mudança de vida. As pessoas estão percebendo o que Deus está fazendo na sua vida. Seu marido está percebendo, sua filha está percebendo, seus parentes estão percebendo. Está acontecendo efeitos. Está produzindo efeito. Sabe, algo que você vê todo dia. Você às vezes não nota que cresceu alguns centímetros. Mas alguém vê de fora e diz, nunca mais vi. Está maior. Está melhor. Você pode não estar se dando conta. Mas Deus está fazendo. Ei, você pode não estar se dando conta, mas você está crescendo. Você está crescendo, meu irmão. Amém. Então, outras coisas que tiram as pessoas do foco divino, de servir e de estar em comunhão com Deus, são os bens materiais. Sabe, aquela pessoa que era tão fervorosa no Senhor, mas de repente ela comprou um quadriciclo, comprou um cavalo, comprou um videogame novo. Nada contra, irmão, tem nenhuma dessas coisas. Mas às vezes você está aqui na igreja, você está fervoroso porque você quer alcançar algo. Não há nenhum problema nisso, amém? A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Sejam conhecidas as suas petições diante de Deus. Petições. Senhor, eu estou precisando mesmo. Pai, é desejo do meu coração. Você coloca dentro do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se compraz em realizar o desejo do nosso coração. Olha que bênção, irmão. Não tem nenhum problema com isso. A questão é você discernir o seguinte: ei, eu não vou ficar com as bênçãos de Deus, mas eu vou me apegar ao Deus das bênçãos, porque nele está a fonte, e de onde veio isso, vai vir muito mais. Eu não vou, irmão, me apegar às coisas tangíveis, eu vou continuar me apegando ao Senhor. Se tiver isso, eu continuo, se não tiver, eu continuo, porque os meus olhos estão em Cristo. Amém. Mas muitas pessoas, depois que alcançam alguns resultados, porque de fato, quando você se relaciona com Deus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Ele tem galardão para a sua busca. Amém. Mas, irmão, quando a coisa está resolvida, não dá as costas não. Jesus, Ele lidou com os leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um. E Ele perguntou, cadê a galera? Volta. Ok, eu fui curado, mas deixa eu me voltar para a fonte da cura. Porque nele há toda a provisão. Amém. Bens materiais às vezes nos tiram do foco. Eu não tenho nenhum problema em ter bens. Eu quero sim ter um carro melhor, eu quero obter as coisas, mas eu não quero que nada disso venha substituir a minha paixão pelo Senhor. Amém. Muitas pessoas, irmãos, elas não querem se envolver no serviço, porque elas dizem, de repente eu não estou tão bem,
Desculpa. Você não quer acordar mais cedo. Você não quer sair da sua zona de conforto e ter compromisso com o horário. Você não quer abrir mão de coisas transitórias, efêmeras, naturais, porque você não está de olho na eternidade. Você está de olho naquilo que você pode ganhar hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há uma eternidade com Deus. Amém? Há uma eternidade com Deus. O que a gente faz aqui, irmãos, não é algo só natural, é algo sobrenatural e eterno. Amém? Relacionamentos também, irmãos, e associações. Quantas pessoas a gente percebe esfriar na fé e, consequentemente, no serviço do Senhor, porque se associou e começou a se relacionar com pessoas carnais. Às vezes da própria igreja, sabe? Você está ali fervoroso, daqui a pouco você se aproxima, se aliança, se associa com alguém que vai se posicionar em uma medida que você acha que é inocente, mas no médio e longo prazo ela vai causar um efeito na sua vida. Tenha certeza. Não existe relacionamento sem troca. Não existe relacionamento sem troca. Aliança sem troca não existe, não. Eu não estou dizendo para a gente ser extraterrestre, não comunicar com as pessoas, não ser bondoso, não ser generoso, não ser amoroso com as pessoas. Mas é aliança de compartilhar sonhos, segredo, horas do seu dia e horas e horas e horas. Você precisa ser seletivo. Porque se esse relacionamento te puxa para a carne, ele não é bom para você. E você precisa estabelecer a medida certa desse relacionamento. Amém? Eu ainda tenho um parente que eu amava demais. E eu gostava de conversar e tal. Mas todas as vezes que eu voltava... Sabe quando você comeu um feijão azedo? Não me conta essa experiência. Pesou. E aquele assunto sempre puxava para uma atitude mais carnal, para uma coisa que não me edificava, que não me trazia paz. Porque tem conversas, irmãos, que você levanta da mesa e diz: rapaz, saí milionário desse lugar aqui hoje. Quanta verdade boa. Quanta coisa que me levantou. Mas tem mesa que você levanta e diz: rapaz, estou saindo fedendo desse lugar. Não é verdade? E a gente precisa discernir a medida desse convívio, porque associações, elas têm essa capacidade de nos tirar do nosso fervor espiritual. Amém? A Bíblia diz: não vos associeis a um jugo desigual. Jugo é aquela madeira que coloca no cangote dos bois. E pense na junta de bois de de Eliseu. Então, um jugo desigual é quando um animal de repente era maior do que o outro. Então, um não conseguia acompanhar a mesma força e trajetória do outro. E a Bíblia usa esse termo para explicar: não se associa a um jugo desigual. Amém? Eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você ser esquisito, incomunicável, bicho grilo. Não, seja gente boa. Amém? Mas toma cuidado com quem você faz aliança. Porque você vai começar a assimilar certas coisas. Amém? Deixa eu te dizer algo. Eu não estou doutrinando sobre isso, mas eu estou compartilhando uma experiência. Amém? Experiência pode servir para mim, pode não servir para você. Certo? Mas eu acho que essa vai servir para você. Quando no seu convívio a outra pessoa não está interessada de receber de você, mas ela só quer introduzir os valores e o posicionamento dela, ela quer dominar isso. E aquilo que ela tem para lhe dar não é de Deus. Caia fora. Amém? Caia fora.
A não ser que ela abra o coração, para ela ouvir a verdade de Deus que você tem para ministrar o coração dela. Um outro aspecto é a questão do relacionamento familiar. Tem 2 exemplos na Bíblia que representam 2 extremos. Vocês lembram da história do sacerdote Eli? Que depois de Eli sucedeu Samuel. Qual era o problema do sacerdote Eli? Ele tinha filhos e os filhos dele estavam prostituindo o altar, tendo relações mesmo sexual com mulheres dentro do tabernáculo, estava bagunçando tudo. Mas Eli, ele negligenciou a obra do Senhor para proteger, que não foi proteger a família dele. Esse foi um extremo. Muitas pessoas, irmãos, elas têm negligenciado a comunhão com Deus, o ato de congregar e o serviço, em nome da família. Eu sei que a família é o seu primeiro ministério. Eu sei que a família é o nosso primeiro ministério. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O versículo é esse, né? Mas o que adianta ganhar tudo e negligenciar os seus? Primeiro os domésticos da fé, ele se refere ao congregar. Mas, irmãos, há uma responsabilidade que Deus deu a cada pai e mãe quanto aos seus filhos, a cada irmão mais velho quanto ao seu... Você precisa ser um bom testemunho dentro de casa. Eu não estou dizendo para ir para esse extremo de negligenciar a família, mas muitas pessoas usam essa desculpa para se afastar do serviço do Senhor. Aí o que acontece? Não, eu vou ficar com meu filho hoje, mas seu filho está assimilando uma mensagem. Meu pai prefere ficar assistindo o jogo do Flamengo comigo do que ir para o culto. Meu pai prefere... Eu não estou falando de um ponto, de um episódio, de uma coisa intencional. Eu estou falando de um comportamento, de pessoas que mandam uma mensagem para outra geração. A igreja não é tão importante, você pode trocar isso por qualquer outra coisa. Você pode trocar isso por um jogo de futebol, você pode trocar isso por uma ida na praia que você pode ir outro dia. Você pode trocar isso por qualquer coisa, não é importante congregar. A sua atitude vai comunicando isso. Amém. O outro extremo que eu considero foi Davi. Porque Davi foi um homem tão focado no reinado dele, que ele negligenciou a família, a ponto de um filho estuprar a meia-irmã e causar uma bagunça na família dele. Mas sabe, irmãos, nós não precisamos estar nesse extremo de ficar tão focado no serviço do Senhor a ponto de negligenciar a família, nem de ficar tão focado na família que não traz a família para o serviço do Senhor. Mas a gente pode ir para um equilíbrio e dizer: ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Esse é o ponto de equilíbrio. É sobre desenvolver uma paixão, irmãos, no coração das pessoas, da nossa família a respeito de congregar e de servir ao Senhor. E essa paixão, ela não é impressa quando você murmura, quando você não tem sabedoria e fala mal do seu líder de departamento. Eu sei que do pastor você não fala mal, né? É ou não é, gente? Alguém não disse Mas você fala mal do pastor, fala do líder de departamento, fala da palavra, fala que não gostou da reforma que fez. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa acrítica, não. Amordaçada, não. Você pode se expressar, agora tenha sabedoria. Porque seu filho não vai entender as coisas, não. Você precisa ter amor e respeito nas suas palavras. Amém? Para que ele se apaixone por aquilo que está aqui dentro. Deixa eu te dizer algo. Minha mãe conta isso. Ela conta em um determinado lugar, em uma determinada igreja, um homem que era muito fiel. Ele não perdia culto, ele era um contribuidor muito assíduo. Mas quando ele voltava para sua casa, ele almoçava e jantava a vida dos líderes e dos pastores. Ele mastigava
a vida dos líderes e dos pastores, ele falava mal. E o que aconteceu? A geração que sucedeu a ele se desviou. Ele não conseguiu, irmãos, transmitir a mensagem do evangelho para os seus filhos. Por quê? Aquilo que eles ouviam do altar na igreja era desfeito na mesa de casa. Amém. Isso é perigoso. Então, eu posso aplicar, irmãos, esse cenário... Já está acabando o tempo, né? Eu posso aplicar esse cenário no trabalho. Sabe que as pessoas creem tanto para um emprego, aí recebe o emprego. Mas daqui a pouco está reclamando do salário que não aumentou, só trabalhou um ano. Está reclamando do salário que não aumentou, do colega, de não sei o quê, e começa a falar isso, começa a fermentar. Daqui a pouco está murmurando e dizendo, e praguejando o trabalho que tem. Mas creu tanto para estar, estava tão empolgado. Eu posso transmitir, trazer esse mesmo parâmetro para o relacionamento conjugal. Pessoas que começaram tão apaixonado, meu amor, minha paixão, não consigo passar um dia sem falar com você. É quase uma adoração, é um negócio. Aí vai, casa, 1 ano de casado, 2 anos de casado, negligencia carinho, negligencia admiração, negligencia palavras de afirmação, negligencia a aliança, deixa de respeitar, deixa de enxergar aquilo que enxergava antes. O que foi que me fez namorar ela? O que foi que me fez casar com ela? O que foi que me fez? O que foi que me movimentou? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você vai investindo no seu casamento, porque por conta disso, as pessoas começam a negligenciar a sua relação e abrem uma porta para a infidelidade. Amém? Mas eu quero mesmo contextualizar isso para o serviço no Senhor, irmãos, porque quando a empolgação acaba, diga, quando a empolgação acaba, a fidelidade permanece. Amém? Quando a empolgação acaba, irmão, a fidelidade permanece. Quando a frieza vem, quando o desânimo quiser te cobrir, você precisa ativar o dom de Deus, despertar o dom de Deus que está em ti, lembrar das experiências que você teve com o Senhor, lembrar do socorro que Deus ministrou ao seu coração, lembrar, irmão, de onde você estava e de onde você foi tirado, e dizer, para lá eu não volto mais, eu amo o Senhor, eu não vou voltar a estar como antes, não. Amém. Eu vou me jogar no fogo, mas eu não vou me esfriar. Amém? Lembra daquilo que foi derramado na sua vida, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi inspirado em você. Lembra. Não fica com a inclinação da sua carne. Reaviva o dom que há em ti. Amém? 2 Timóteo 2,19, ele ainda fala, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém... Irmão, quando eu li esse texto por muitas vezes e pecava, errava, novo na fé, aí eu pensava, já sei, eu fui destinado a ser um vaso para desonra. Mas leia o resto, leia comigo o resto. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Se alguém se purificar dessas coisas, ei, irmão, se você buscar santidade, se você buscar fervor, tem honra de Deus na sua vida, tem crescimento na sua vida. O seu destino não é ser um vaso de desonra, não, na casa do Senhor, amém? Versículo 22, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Irmão, Paulo estava dizendo a Timóteo que se você quer se manter fiel e se portar como um vaso de honra, se purifique da iniquidade, fuja das paixões da mocidade, siga o que é justo, se encha da palavra, porque ele disse
que siga a fé, e a fé vem pelo ouvir. Então se encha da palavra, fique cheio do Espírito, busque ao Senhor de todo o seu coração, aviva, irmão. Amém. Sabe que o serviço do Senhor requer compromisso. Eu não vou me preocupar com aquele cronômetro mais não. Eu vou acabar o que eu tenho para fazer. O serviço do Senhor requer compromisso, irmão. Colossenses 3, 22 e 24 diz: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Você pode trazer para a imagem do escravo. Vós servos, obedecei aos senhores. Mas antes disso, e eu quero dizer que tem um contexto histórico por trás, ele falou: vós maridos, a esposa, esposa, marido, pais aos filhos. E depois, na sequência, ele disse: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor. Porque a relação de trabalho que tinha naquela época era essa. Mas se obedecer ao Senhor segundo a carne, ou seja, seja obediente na prática, na sua vida natural. Amém? Seja fiel no seu serviço, seja obediente ao seu patrão, ouça a sua liderança. É isso que ele estava dizendo. Seja fiel aos seus senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, não só de aparência, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, entenda, Paulo estava dizendo que um serviço natural era para fazer como ao Senhor e não aos homens, era para fazer de todo coração. Imagine o serviço do Senhor, irmão. É para fazer de todo coração, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque a Cristo Senhor servis. Deixa eu dizer algo. Vocês não ministram louvor para a igreja do pastor. A Cristo Jesus servis. Vocês não atuam no diaconato para servir ao líder do diaconato, ao pastor. A Cristo Jesus servis. E é tão interessante que ele dá o mesmo parâmetro. Ele diz: olha, o que você faz no natural, faça como ao Senhor. O que você responde a homens que aqui estão governando a igreja, faça como ao Senhor. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Foi Deus que te chamou, irmão. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Você não está se envolvendo aqui por outra coisa, senão por um chamado de Deus. Foi Deus que te chamou. Então por que chegar atrasado? Foi Deus que te chamou, irmão. Então por que ser negligente em cumprir os seus compromissos, as suas escalas, aquilo que você tem para fazer? Foi Deus que te chamou. Então qual a resposta que você vai dar ao chamado de Deus? Tem uma música de Ludmila Feber que é: eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Lembra? Alguns estão cantando assim: eu vou, daqui a pouco, Senhor, eu estou indo. Tenha calma, a hora foi marcada essa, mas eu estou indo. Amanhã eu chego, Senhor. A Cristo, o Senhor, servis. Amém? Se foi Deus que te chamou, qual a resposta que você está dando a esse chamado? Sabe que o seu atraso é uma resposta? O seu furo na escala é uma resposta? Qual a resposta você está dando? Amém. Sabe, você pode ser até habilidoso em contar uma narrativa bem feita, a dar uma desculpa florida, um arranjo bonito, sabe? E a gente até aceita, né? Vai o quê? Vai bater? Vai dizer mentira! Pegar uma cadeira? Não, irmão.
A gente aceita, você não está dizendo? Mas sabe que às vezes no fundo, não bateu? Eu sou de boa fé, o que você disser eu acredito. Mas entenda uma coisa, Deus conhece o seu interior. Importa agradar a Ele. E Deus não se zomba, nem se escarnece. Aquilo que o homem semear, ele colherá, irmão. Não semeie infidelidade. Não faça isso. Não faça isso. Não é por mim, é por você. Amém. Sua vida é uma sementeira. Não semeie bobagem. Porque a semente que você semear vai crescer. Amém. Sabe, irmão, fidelidade no serviço te promove na vida. Eu tenho alguns testemunhos. Eu me lembro, eu sou servidor público há 22 anos. E teve uma oportunidade que eu ocupei um cargo muito relevante no estado, de abrangência estadual. Eu era um menino. Ainda sou, né? Jovem demais. Mas eu era muito jovem. 2009 para esse ano, tem quantos anos? Quem é bom de matemática? Há 15 anos. Então eu tinha menos de 30. E eu era muito fervoroso nas coisas, sabe? Eu lembro um acampamento. Irmãos, eu estava liderando o diaconato do acampamento, do Impactos, e queimando. O profeta Gilson Andrade com Silvia, da Escola de Ministros, era quem estava pregando. E eu lembro que eu me desgastei naquele negócio. E de carro para lá e para cá, ia dormir 2, 3 da manhã. No outro dia de manhã, 5 horas da manhã, estava de pé. E servindo ao Senhor com alegria, com intensidade. E eu recebi uma palavra profética naquele dia. Eu percebi o sinal de Deus. As coisas estavam fluindo. Eu precisava de um rompimento financeiro. Eu tirei uma folga na segunda, o acampamento acabou no domingo, para ressuscitar. Na terça-feira eu recebi uma ligação para ir em um determinado horário no órgão que eu trabalhava. E a chefe desse lugar que eu vinha ocupar depois, ela casou e ela teve que acompanhar um marido que era no concurso federal. E ela estava pedindo férias, mas para depois das férias ser exonerada daquele cargo. E eu fui convidado para tirar as férias dela. E eu passei 7 anos, irmãos, naquele cargo. Isso gerou para mim uma incorporação, porque a legislação permitia na época. Isso me colocou à frente dos demais. E eu não tenho dúvida que foi a fidelidade do meu coração ao Senhor. Que foi Ele galardoando. Sabe, Tamima, ela agora na pandemia, ela recebeu uma medalha. Ela trabalha em um órgão federal. E ela fez uma gestão de fluxo de atendimento que foi aplicada nacionalmente. Quando você pergunta a ela onde foi que ela aprendeu isso tudo, ela vai te dizer, organizando as coisas da igreja. E ela recebeu uma medalha de honra, irmão, numa cerimônia. Uma medalha que só recebia costumeiramente pessoas de determinado nível de cargo. E ela era uma orelha seca até então. E ela recebeu. Depois ela começou a cuidar dos cerimoniais do órgão que ela trabalha. Cerimoniais nacionais, online, depois presenciais. E a turma começou a brincar. Menina, você parece com Fátima Bernardes. Eu cá comigo, ela queria ser Tamima. Para ela ser Tamima, ela tem que melhorar muito. Mas quando você vai perguntar a ela o que foi que promoveu a desenvoltura, ela vai te dizer: servindo na igreja. Deixa eu dizer algo. Servir ao Senhor vai te ensinar sobre pontualidade. Você vai precisar de pontualidade na sua vida adulta. Você que é adulto, mas tem mentalidade de criança descompromissada, você precisa ser pontual. Servir ao Senhor vai te ensinar nesse ambiente da igreja a ter palavra. A dizer, deixa comigo que eu vou estar em tal dia. E você vai estar em tal dia. Você vai se disciplinar nisso.
servir ao Senhor vai desenvolver na sua vida habilidades de lidar com a diversidade de grupo, a trabalhar em equipe. Servir ao Senhor vai te ajudar a desenvolver habilidades naturais, como eu acabei de citar com Tamima. Servir ao Senhor vai te enriquecer em tantos aspectos. Aqui mesmo na igreja, tem pessoas que tinham um nível profissional, posso até citar, não é, Lucas? Tinha um nível profissional, mas por causa da palavra que recebeu e do próprio exercício mesmo, do serviço na área que ele atua, ele hoje é um profissional muito melhor, muito mais requisitado e tal, por causa do serviço do Senhor. Eu vejo a nossa livraria, nós temos um casal de empresários aqui, Túlio e Marina, eles já tiveram loja em shopping, tudo, tiveram outros negócios. E a gente capengava com a livraria, porque eu era assim, eu estava aconselhando alguém aqui, aí a pessoa estava com alguma questão de família. Eu disse, espera aí, um instantinho. Ia lá na prateleira, pegava um livro sobre família, disse, leia, tome. Assim. Só que, irmão, aquilo ali custa, então eu não posso agir dessa forma, porque tem que ter uma organização de estoque e tudo. Mas eu não tinha ninguém que pudesse tomar conta. Eles chegaram, colocaram um código de barra, cadastro a nota fiscal, treinaram a equipe, todo mundo sabe passar, é o PDV que chama, né? De venda e tudo direitinho. Deixa eu dizer algo, se você, adolescente ou não adolescente que trabalha ali, for trabalhar numa loja, você está muito mais desenrolado. Você está se qualificando num ramo. Amém? Sabe que a sua maneira lapidada de ouvir a gente acolhe as pessoas. Pode baixar o ar-condicionado para a bichinha não tossir. A sua maneira de acolher as pessoas ali, de ouvir as instruções, acolhe. Seja carinhoso com as pessoas e tal. Você vai trabalhar na sua atividade secular, mas você está treinado em ser um excelente atendente ao público, por causa do serviço do Senhor. Amém? Sabe, irmão, há uma recompensa natural de todas essas coisas que eu falei a respeito de servir ao Senhor. Mas há uma recompensa sobrenatural, eterna. Eu não quero trazer condenação nem culpa para a sua vida. Antes eu quero declarar que o fogo e a paixão pela presença de Deus, pela causa do Evangelho, em nome de Jesus, vai tomar todo o seu ser. Em nome de Jesus. Você não vai viver por ondas de empolgação, por ondas de eventos, de movimentações, mas uma fonte genuína de motivação vai brotar dentro de você, por causa dos princípios. Porque quando a empolgação acaba, a fidelidade ela continua. Você continua a agir por princípio, você continua a agir por obediência à palavra, por paixão a algo que você não precisa sentir, mas você precisa acreditar. A minha oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite e que você enxergue o que diz em Hebreus 6:10, que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para esquecer. Antes ele é um galardoador, irmãos. E abre o seu coração, porque servir não é ser visto. E quem quer servir, ele serve pela necessidade. Ele não diz, não, eu só quero se for aqui. Se não for aqui, nesse lugar, outro lugar não serve, não. Ele vai ficar disponível, com um coração manso e ensinável. Amém? Aleluia. Você está feliz com a palavra de hoje? Que bênção, irmão. Fica de pé, eu quero orar por você.